Isso é muito bom, estarmos aqui novamente. E hoje vamos falar sobre a terapia floral e a arte da ajuda. Me conta aqui quem já é terapeuta, quem está chegando. Vamos conversar um pouquinho sobre a arte da ajuda, sobre esse momento que pode ser tão desafiador, né, para o terapeuta, quando ele está ali diante do cliente. Nós temos, né, nós terapeutas sempre temos esse ímpeto de ajudar, de salvar o outro. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? Para quem está chegando aqui, eu sou a Lu Moura, terapeuta floral, consteladora, né? Atualmente trabalho com a terapia floral sistêmica. E a gente está aqui hoje para falar sobre essa arte da ajuda, né? Como ajudar ao outro. E o Bert Hellinger, ele fala algo muito interessante sobre essa ajuda, né? Sobre esse lugar de ajudar o outro. Ele sempre diz que a ajuda, ela tem que ser sem ajudar, né? A nossa ajuda, ela tem que ser da forma certa, com a intervenção certa e principalmente com a quantidade certa, né? Então, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre este papel do terapeuta floral. Vamos começar aqui devagarinho, deixar o pessoal vir chegando. Quem está aqui me acompanhando, se tem alguém que tu acha que pode se beneficiar desse conteúdo, né? Algum terapeuta que tenha dificuldade em se colocar, que tenha dificuldade no setting terapêutico, né? Nós vamos falar sobre esse setting terapêutico, vamos falar sobre esta forma de ajuda, né? Falar sobre o ser terapeuta, né? O ser terapeuta é muito importante. E vocês sabem que esse é um tema que eu gosto muito de falar e que me empolga muito, porque nós, terapeutas, nós trazemos, né, uma dor. Na jornada, eu falei um pouquinho sobre Chiron, né, sobre o arquétipo de Chiron, o curador ferido. E Chiron, ele foi abandonado no nascimento e foi adotado por Atena e Apolo, tá? Então, percebam que no próprio arquétipo de Chiron existe, além da dor da flechada de Hércules, existe essa dor, né, que vem lá da primeira infância, essa dor que acompanha a história deste grande arquétipo da cura, né? E nós vamos falar sobre isso, então, hoje, de que forma, né, a nossa dor, ela sempre está escondida, desculpe, o nosso dom. Nosso maior dom está escondido atrás da nossa dor, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, estamos começando, estamos chegando, essa arte de ajudar. Como me colocar como terapeuta, qual é o meu lugar de força como terapeuta, né? Então, eu fiz aqui algumas anotações, porque hoje eu não vou trabalhar com lâminas, né? Então, às vezes vou conversando, vocês começam a me fazer pergunta no chat, eu já me empolgo. Então, vamos entender um pouquinho. A gente está falando aqui da terapia floral, tá? Eu, apesar de ter estudado e trabalhar com outros sistemas, eu confesso para vocês que os florais de Bach, eles me encantam a minha alma, porque são essências estruturais, né? São essências que trabalham em emoções muito pontuais. E os florais, né? Então, eles são essências vibracionais, tá? Os florais, eles vão atuar fornecendo uma senha, né? Ele traz uma informação
vibracional para o nosso corpo, para as nossas células, para os nossos tecidos. E a partir desta informação, ele vai imprimindo, então, uma nova informação nesse campo de consciência. O Richard Gerber, naquele livro da medicina vibracional, ele fala que no nosso corpo existe um sistema biocristalino, né? E que esse sistema, então, ele é o responsável por captar esse sistema vibracional e distribuir pelo resto do corpo. Então, percebam que o floral, ele tem, por si só, né, essa senha, esse código de informação que ele vai atuar no corpo, independente da nossa vontade, né? O que às vezes a gente percebe é qual é o ganho e que a pessoa tem, né? Às vezes que o cliente tem, não fazendo o movimento. Então perceba que o floral ele está agindo. O que nós não podemos e não conseguimos, nem que a gente queira, é forçar uma mudança, é forçar uma transformação, né? O floral ele vai agir, mas ele depende da iniciativa, né? E do quanto a pessoa com a qual nós estamos trabalhando está disposta a receber, a abarcar esse conteúdo, tá? Então, mesmo a gente entendendo que a essência floral ela vai ter uma ação independente da vontade, ela vai atuar no corpo, nós temos que entender que a vontade, ela não inibe a ação do floral, mas ela pode sim inibir a transformação. Ela pode sim inibir o movimento que precisa ser feito, né? Então, quando a gente fala em ajudar, né, o terapeuta se colocando nesse lugar de ajuda, o terapeuta se colocando como esse profissional, né? É importante que a gente entenda que a arte da ajuda, como outras competências, como outras habilidades, ela pode sim ser desenvolvida, né? Nós, como terapeutas, nós temos que desenvolver a nossa habilidade de escutar, a nossa habilidade em fazer perguntas abertas, né? Para que esse cliente ele chegue a fazer a reflexão, tá? E principalmente nós temos que ter a sensibilidade de compreender o que a pessoa que está à nossa frente procura. Não necessariamente o que ela procura é o que nós achamos que ela precisa, né? Então, o terapeuta ele tem que calcar essa ajuda em alguns conceitos que são muito simples, né? Por exemplo, da onde partir com o processo terapêutico, né? Eu quero me colocar nesse lugar de ajuda. E depois, gente, eu vou falar de duas essências que são muito importantes no terapeuta, né? Eu acho que até a gente pode incluir uma terceira essência, que eu vou falar para vocês, que é muito importante e ajuda muito no processo do terapeuta, tá? Então, assim, a gente tem que entender que para ajudar, primeiro eu tenho que estar consciente daquilo que eu posso fazer, né? Então, assim, como terapeuta, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é até onde eu posso ir, até onde vai o meu conhecimento, né? Eu tenho o que a outra pessoa precisa. Então, a primeira questão da arte da ajuda, né, do terapeuta se colocando como um ajudante no processo, na jornada do outro, eu tenho o que o outro procura. Então, se coloque nessa situação. E a segunda pergunta é: aquele que está na minha frente precisa daquilo que eu tenho para entregar para ele?
Ele está me pedindo o que eu quero dar. Eu sei que isso parece algo um tanto antagônico, né? Porque se o cliente, ele veio até mim e ele me procurou, ele quer ajuda, sim, ele quer ajuda, né? Mas o que nós temos que entender é que tipo de ajuda ele está pedindo e que tipo de ajuda eu posso oferecer, né? E se a ajuda que eu estou oferecendo é a que ele está pedindo e principalmente se é aquele que ele tem receptáculo para receber, né? Porque o processo terapêutico, ele tem que ser feito no tempo do cliente, né? Na alma do cliente. O processo terapêutico, ele não tem que acontecer fora, ele tem que acontecer dentro. É um processo interno de quem está ali para receber essa ajuda. Então, quando a gente fala da arte da ajuda, a gente tem que pensar, primeiro, que dor que o meu cliente tem, né? Que dor ele tem e o que ele está me pedindo, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda, eu tenho que olhar para esse cliente com respeito para aquilo que ele traz, para a dor que ele traz. Porque ele tem o seu destino, ele tem a sua história, é uma história de força, né? É uma história, cada ser humano é único e singular. Cada um de nós tem uma história e nós temos força quando vivemos a nossa história, quando vivemos o nosso propósito. Então, eu, enquanto terapeuta, primeiro, eu tenho o que o cliente precisa, eu estou dando aquilo que ele pediu e estou observando de que forma o que ele está compartilhando comigo, né? Eu consigo escutar o que ele me diz com compaixão, colocando essa história no meu coração, ou eu estou ouvindo o que ele está dizendo e fazendo um pré-julgamento, né? Tomando partido nessa história, avaliando o que é bom e o que é ruim. Isso tira a força do terapeuta, né? Eu gosto muito de dizer que nós, terapeutas, se a gente fosse fazer uma analogia a um técnico de futebol, o técnico, ele não entra em campo. Ele fica do lado de fora do campo, observando, né, o movimento do jogo, observando o time adversário, observando os movimentos que os seus jogadores estão fazendo e passando orientação, né, orientações. Se o técnico entra no jogo, ele perde essa visão, né? Ele perde essa visão do todo. Então, nós, enquanto terapeutas, nós temos que ficar no nosso lugar de força. E o nosso lugar de força é neste lugar de observar, né? Observar, acolher o que o cliente nos diz, porém sem emitir julgamentos, né? Sem fazer avaliações. E aí tem algo muito importante que nós não podemos esquecer nunca, que é a transferência e a contra-transferência. O que é isso, né? O cliente, quando ele chega, ele precisa de ajuda. E muitas vezes ele está buscando um acolhimento, né? Um acolhimento, por exemplo, de pai, de mãe. O terapeuta, por questões, né, da sua história, da sua jornada, normalmente tem essa tendência, esse ímpeto a abraçar, a acolher. O que acontece? Num determinado momento, quando o terapeuta ele não reconhece este momento em que ele tem que ser terapeuta e não mãe e não pai, né, do nosso cliente, ele não permite que o cliente cresça. Vocês percebem? Enquanto o cliente ele está acolhendo, ele está passando, está colocando
esse cliente num lugar de carinho, num lugar de aconchego, num lugar de segurança, isso é o primeiro passo da sessão e é muito importante. Mas nós não podemos nunca perder de vista que nós estamos ali para ajudar esse cliente a caminhar, para ajudar esse cliente a se colocar no mundo, né? E para isso, ele precisa crescer. Ele precisa ir para o adulto, ele precisa sair da criança. Então, nós sempre temos que estar alertas e atentas ao lugar da onde estamos atendendo o nosso cliente, né? Então, esse lugar de força, esse lugar de ajuda, né, que nós ocupamos, ele tem que ser sempre um lugar aonde a gente tem essa visão sem o envolvimento, sem entrar na história, né? Acolhendo sim aquela história, porém sem compartilhar daquelas dores, daqueles sentimentos como se fossem nossos, né? Quando a gente trabalha com esse lugar de força, nós estamos contribuindo no crescimento, na evolução do nosso cliente. E nós, terapeutas florais, nós temos uma grande ajuda, tá? Que pode vir. Deixa eu pegar aqui o oráculo para mostrar para vocês. Nós temos uma grande ajuda que pode vir para contribuir com a nossa caminhada, né? Com essa escuta terapêutica, com esse setting terapêutico, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui falando das essências. Olha só, tem chegando aqui. Oi, Adri! Que saudade de você, a Wanda, a Maria Conceição, Maria José, a Carmen, a Cleire, a Márcia. É muito bom estarmos aqui, né? Falando sobre esse lugar da ajuda, sobre esse lugar do terapeuta, né? Aonde que nós, terapeutas, temos força, da onde que nós atuamos, tá? Então, percebam, essa questão da anamnese, ela é muito importante dentro do setting terapêutico. No curso da terapia floral de AZ, eu aprofundo muito isso. A gente tem 4 módulos só sobre esse processo da anamnese, né? São muitas aulas, porque isso é muito importante. O que perguntar, como perguntar. Jamais, gente, não usem questionários prontos, sabe? Não usem perguntas fechadas do tipo, você sente assim por isso? Né? Seu medo é de algo conhecido? Seu medo vem como uma sensação que algo pode acontecer? Você percebe que quando você faz uma pergunta fechada, tu não está ajudando o cliente a refletir sobre o que está acontecendo, né? Tu não está contribuindo para que ele possa se apropriar do seu processo. Então, esse lugar de força, esse lugar da ajuda do terapeuta, ele tem que entender que ele é o técnico do jogo, ok? Então, como técnico, ele não vai entrar, ele vai ter uma visão geral e vai passar essa visão para quem, né, para o jogador, no caso, fazendo essa analogia com o futebol, que está ali em campo. Para fazer isso, nós temos que fazer com respeito pela história do nosso cliente, não fazer nenhum tipo de julgamento, né? Acolhendo, sim, naquele primeiro momento que ele chega, né? Mas muito cuidado para não ficar somente nesse lugar de acolhimento e não ajudar ele a evoluir, né? A seguir em frente, a encontrar com o seu adulto, né? A caminhar pelo mundo. Então, a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente precisa, no primeiro momento, quando o cliente chega, qual é o tema? Qual é o problema, né? O que traz ele, o que faz com que ele esteja aqui buscando a ajuda dos florais, né? Por que é tão importante entender esse tema, entender esse problema? E tornar esse problema
tangível, tornar esse problema perceptível. Porque este problema é o nosso ponto de partida e ele tem que ser o nosso ponto de chegada, né? Então, por exemplo, se o cliente diz assim, eu busco equilíbrio. O que é equilíbrio para vocês? A gente está aqui no Instagram e no YouTube, né? Se vocês escreverem aqui no chat agora o que significa equilíbrio para vocês, vocês vão ver que vai aparecer uma diversidade de opções. Para muitas pessoas, equilíbrio é estar com os boletos pagos no final do mês. Para outras pessoas, equilíbrio vai ser ter uma relação boa com os filhos. Para outras pessoas, equilíbrio é estar se desenvolvendo profissionalmente, né? Então, a gente tem que tornar isso tangível. O que é equilíbrio para você, né? O que vai mudar na sua vida se o que a gente fizer aqui tiver um bom resultado e você tiver equilíbrio? Eu vou estar com minhas contas pagas. Eu vou ter minha promoção no trabalho. Eu vou me relacionar melhor com o meu companheiro. Eu vou me relacionar melhor com os meus filhos. Eu não sei, mas vocês têm que tornar isso tangível, tá? Tanto para vocês como para o cliente, para que vocês consigam mensurar o que está acontecendo nesse processo, para que vocês consigam mensurar a evolução, né, do trabalho de vocês e do cliente. O segundo passo, uma vez que a gente entendeu qual era o problema, o segundo passo é observar o que nós estamos vendo naquele diálogo, né? O que nós estamos observando da narrativa do cliente, né? Como que ele se coloca diante do problema, de que forma ele percebe as dinâmicas relacionais dele, de que forma esse problema está atuando na vida dele. Percebam que a gente tem que ir observando dentro dessa narrativa do cliente, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas, né? O que acontece entre o problema e o que onde ele quer chegar. Só que nós temos que fazer isso seguindo algumas regras básicas. Primeiro, não interpretar o que ele está dizendo, observar os sinais. Observar os sinais é completamente diferente de interpretar. Interpretar é quando eu imagino como ele deva estar se sentindo nessa situação. E quando eu interpreto e acho e deduzo como ele deve estar se sentindo nessa situação, na verdade, eu vou fazer uma fórmula floral para mim, porque é como eu estou vendo, é como eu me sentiria nessa situação, né? Então, não interprete, observe, sim, sinta, né? Eu sempre, esse final de semana, a gente estava na formação da constelação familiar. É uma turma linda que se formou aqui em Porto Alegre, e teve uma aluna que fez assim, que trouxe uma fala que eu achei incrível, que ser terapeuta é saber farejar. E eu acolhi muito o que ela disse, porque é verdade, nós temos sim que sentir e farejar, né? A gente tem que usar os nossos instintos para entender, perceber o que se passa ali, porém, isso como um indício, né? E a partir desses indícios a gente faz as perguntas, a gente pergunta, a gente confere aquela informação, mas não faz uma dedução de como aquele cliente deve estar se sentindo. E aí a nossa fórmula, ela vai levar em conta esses sinais, ela vai levar em conta esses sintomas mais evidentes, né? E nós não vamos nos perder naquele labirinto de deduções e Cs. Vocês percebem como a gente vai colocando C? E se a mãe dele fala isso? E se acontecer aquilo? Gente, não tem como prever. Risquem o e se, né? Não tem. A gente tem que trabalhar com fatos reais.
A gente tem que falar, a gente tem que observar, a gente tem que sentir, a gente tem que farejar, mas nós não podemos perder de vista os fatos reais. Ali nós temos força como terapeutas. Ali nós estamos efetivamente no nosso papel da ajuda, tá? Então, eu vou falar de 3 essências que são muito valiosas para o terapeuta neste processo da ajuda, tá? Lembrando, então, gente, que o nosso curso da terapia floral de A a Z, ele está com as inscrições abertas, um curso aonde ele está alicerçado no gestual da planta, na prática clínica e neste processo de anamnese. Um curso que entrega um conhecimento profundo para o terapeuta que quer ter um diferencial, né, no mercado. Eu vejo que vocês falam muito assim ali no Café com Flores, né, quando me acompanham, falo muito assim de como gostam, né, da fala, da forma como eu trago os florais. Eu entendo que a gente conhecer sobre a essência, a gente conhecer sobre o gestual da planta é fundamental, mas conhecer da natureza humana, né? O setting terapêutico é o que vai fazer o grande diferencial para o terapeuta, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é, por exemplo, terapeutas que têm dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, né? Quantos me procuram e se pronunciam assim nas lives, nas aulas, dizendo que tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, né? A gente só tem dificuldade de cobrar pelo nosso trabalho, gente, em 2 situações. Ou quando a gente não tem conhecimento suficiente para trabalhar, né? Quando a gente não confia no nosso aprendizado, a gente não confia no nosso saber, e aí a gente tem que avaliar se realmente a gente tem esse conhecimento ou quando a gente está recebendo de outra forma do cliente, tá? Então, se vocês têm uma boa formação, se vocês têm um bom conhecimento, né? Se vocês dominam as essências, se vocês dominam esse gestual da planta, se vocês dominam esse setting terapêutico e não estão sendo bem remunerados pelo trabalho de vocês, alguma coisa está mal. E eu sou capaz de apostar que vocês estão recebendo de outra forma, que não necessariamente em espécie. Como que vocês estão recebendo? O que vocês estão recebendo do cliente? Se façam essa pergunta. Às vezes é o reconhecimento, às vezes é o carinho, às vezes é o elogio, às vezes é até aquela massagem para o nosso ego, né? Ai, o quanto você é boa, o quanto você me ajuda, o quanto você é importante. Me falem aí se isso está fazendo sentido para vocês. Como que essa informação está chegando aí? Vocês percebem que essa dificuldade em sermos remuneradas, né, em cobrar, muitos me dizem, eu tenho dificuldade de cobrar. Percebam que a dificuldade ela está alicerçada nessas duas bases. Ou eu não tenho um conhecimento apropriado, suficiente, ou eu já estou recebendo de outra forma, tá? Então, pensem sobre isso. E aí vamos entender, então, esse terapeuta, né, nesse lugar de ajuda, que dá aquilo que o cliente pede, quando ele pede. Aquele terapeuta que escuta a narrativa do cliente, né? Sem julgamento, trazendo essa história para o coração. Aquele terapeuta que acolhe, mas porém ele reconhece o lugar daquele cliente, né? No sentido de ir para o mundo. Ele permite que esse cliente encontre o seu adulto, né? E não fique dependente dele, porque nós, terapeutas, nós não queremos um cliente dependente de nós. Nós queremos um cliente empoderado, né? Um cliente que vá para o mundo. Esse é o nosso trabalho. E aí, de que forma a gente pode ajudar? A primeira essência que eu queria falar para vocês
é o Red Chestnut. O Red Chestnut é uma essência que ele é de uma árvore híbrida. Olha que interessante. Percebam, vê se vocês conseguem enxergar. É exatamente a mesma flor do White Chestnut, porque o White Chestnut é da árvore do Aescalus hipocastanus, que é a castanheira da Índia. E o Red Chestnut é uma essência que ela é um híbrido do Aescalus hipocastano com o Red Bokuya. O que acontece aqui? Quando uma essência, quando uma planta, desculpe, ela é híbrida, né? Ela não tem capacidade de se reproduzir. Ela precisa ser enxertada. E olha que interessante, a árvore do Red Chestnut, ela cresceu, ela ficou mocinha e ela virou uma espécie. E como espécie, ela se torna capaz de reprodução. Ou seja, ela cresceu. Essa essência, para nós terapeutas, é muito importante para que a gente consiga separar as estruturas, consiga se individualizar do nosso cliente, né? Para aquele terapeuta que diz, eu sinto a tristeza do meu cliente, eu sinto as dores do meu cliente. Aquele terapeuta que não consegue se individualizar, que se contagia emocionalmente do outro, né? Ele precisa trabalhar com Red Chestnut, com essa espécie que cresceu, que se desenvolveu. Então, esse terapeuta, ele precisa acreditar, confiar na possibilidade do outro que está à sua frente de lidar com as suas dores, de lidar com o seu destino, de crescer mediante esse destino, porque destinos difíceis, destinos tristes, né, trazem força quando são reconhecidos para o cliente, né? Então, ao invés de eu sentir pena, né, em vez de eu lamentar a situação daquele cliente, o que eu faço? Eu olho com respeito, eu olho com dignidade para aquilo que ele traz e diz: eu confio que você é capaz de ir adiante. Eu confio que você seja capaz de lidar com isso. Vocês percebem que isso é muito importante para que o cliente se sinta capaz, porque se eu olhar para ele com pena, com dó, coitadinho, o que ele vai fazer? Ele vai se sentir um coitadinho, né? Ele vai se sentir incapaz de ir adiante. Então, nós, terapeutas, nós precisamos, para a gente seguir nessa arte da ajuda e fazendo essa ajuda do lugar correto, nós precisamos nos individualizar e acreditar na possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Uma vez eu li, eu não me lembro exatamente aonde, tá? Que terapeutas acreditam em milagres, acreditam no milagre da vida, acreditam no milagre da transformação, acreditam no milagre da ressignificação, né? Só que isso a gente precisa ter confiança naquele que nós estamos atendendo, da sua capacidade de lidar com a sua vida, de lidar com as suas dores, de lidar com o seu destino e crescer nesse caminho. Então, percebam que flor importante para nós terapeutas, né? Para mim poder olhar o outro e liberar ele para que ele efetivamente tome a sua vida, o seu destino e cresça enquanto indivíduo, né? Porque se eu fico ali compartilhando, sentindo as dores dele, eu não permito que ele siga em frente. Outra essência muito importante para o caminho do terapeuta é o Rider. Prof, por que Rider?
o terapeuta na arte da ajuda sabe escutar e sabe se comunicar. E para isso ele não está autocentrado, né? O Reader é uma essência que em desequilíbrio nós estamos autocentrados, nós estamos focados no nosso eu. E quando estamos na vibração positiva do Reader, nós temos uma capacidade de escuta aumentada, porque nós estamos voltados efetivamente para o outro. O Reader, ele nos ajuda num processo de comunicação, né? Comunicar com o coração, comunicar de forma que o outro entenda. Então, essa essência, junto com o Red Chestnut, vai criando essa comunicação assertiva, essa comunicação onde eu escuto, né? Eu me esvazio de mim, eu me esvazio do meu ego, né? Para que o cliente chegue e encontre aqui um receptáculo onde ele possa trazer o conteúdo emocional dele, trazer as informações sem avaliações, sem julgamentos, né? Somente com observação, com percepção sobre o que ele está falando. E por último, o Walnut, né? O Walnut, que é uma essência que fala todo o gestual dessa planta no sentido de proteção. As folhas e as raízes da nogueira, elas têm o tanino, que ele exala um odor e afasta os insetos, as pragas. E essa aqui, gente, é a árvore da noz, né? E como que a gente, como é que a noz, ela tá dentro do fruto e tá dentro ali, a amêndoa, ela tá dentro daquela casca. Então, percebam que, e quando a gente abre aquela casca, como é que é o formato daquela amêndoa? É o formato do cérebro, né? Então, todo o movimento do walnut é um movimento de proteção emocional, de proteção física. Então, ele vai trabalhar como um protetor de amplo espectro para aquele terapeuta que se sente influenciado pelo campo energético do cliente. É claro que quando a gente está atendendo, existe uma troca energética, né? Existe ali naquele momento uma troca entre nós e o cliente, mas o terapeuta que sai de uma sessão exausto, o terapeuta que sai de uma sessão muito cansado, ele está interagindo num nível simbiótico com o cliente e não num lugar de ajuda, tá? Então, percebam que essas três essências, o Red Chestnut, o Reader e o Walnut, vão ajudar o terapeuta a se desenvolver, né? A desenvolver o seu trabalho neste lugar de força, neste lugar efetivamente de ajuda, tá? Eu queria falar para vocês do curso que nós estamos com as... eu queria pegar minha apostila aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Gente, o curso da terapia floral de A a Z, que está com as inscrições abertas, né? Aonde a gente vai aprofundando todo esse gestual da planta, vamos aprofundando esse setting terapêutico. É uma apostila com mais de 300 páginas. É uma apostila onde ela é colorida, ela traz as imagens das... Ó, abri aqui no Gentian. Olha só, ele traz todo o gestual da planta, com imagens, com fotos coloridas, toda a parte da prática clínica, como é que é essa semente, como é que é essa planta, essa flor, onde é que ela cresce, que tipo de solo que ela gosta, que características desse gestual, dessa assinatura
nós encontramos no desequilíbrio, nós encontramos na virtude, né? Uma descrição aqui de como o Dr. Bach apresentou essa essência. E a parte que realmente eu acho muito importante, a prática clínica, né? Então, dentro dessa a prática clínica, que lição essa alma tem a aprender? Qual é a palavra-chave dessa essência? Qual o desequilíbrio? Qual a virtude? Aspectos importantes que a gente tem que observar no setting terapêutico? Qual é as falas que normalmente esse cliente traz? Que potencial essa alma tem que resgatar, né? Que forças, onde é que essa essência vai atuar a nível de alma? Então, assim, é um curso muito completo. É um curso que eu escrevi, né? Que eu preparei ele no ano passado, aonde eu trouxe o que de melhor dos cursos que eu já tinha dado, né? Nesses 20 anos. Então, foi um curso assim que me deu muito prazer de gravar as aulas. São mais de 100 aulas gravadas. Aulas em torno de 20, 30 minutos. Cada essência, uma aula gravada sobre todo esse gestual, uma aula gravada sobre toda essa prática clínica, né? Então, foi um curso que me encheu muito o coração de preparar e trazer ele para vocês, tá? E ele está em lançamento, então, até sexta-feira, dia 21, ok? Então, eu espero encontrar vocês lá para a gente aprofundar nas nossas mentorias todo esse conhecimento do gestual da planta, todo esse posicionamento, toda essa prática, essa prática clínica, esse setting terapêutico, ok? Eu espero que nós nos encontremos em breve. Quem está me acompanhando aqui no Instagram, tem no link da bio, tem mais informações sobre o curso. E quem está aqui pelo YouTube, eu imagino que daqui a pouco o William e a Andressa devam estar colocando aqui o link para nós. E se não, a gente no Instagram tem essa informação, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, um final de semana muito gostoso, aproveitando, né, o nosso feriadinho, mais um feriadinho, abril, o mês dos feriados. Nós vamos ter 3 feriados, se contar ainda o de maio, né, do dia 1º de maio. Então, aproveitem, descansem e estejam conosco no curso da Terapia Floral de AZ. Estejam comigo, escolham estar comigo, decidam estar comigo, né? E aprofundando, então, todo esse olhar terapêutico, todo esse setting terapêutico, né? Para que a gente encontre o nosso lugar de força, para que a gente encontre esse reconhecimento do nosso cliente efetivamente no trabalho, naquilo que nós entregamos para ele, né? Eu vi que a Carmen escreveu aqui dessa questão do cobrar, né? E é exatamente isso, né? Então, percebam que quando a gente tem um conhecimento sólido, né? Quando a gente tem uma formação profissional, e nós entendemos a relação que nós temos que ter com o nosso cliente, o receber em espécie pelo nosso trabalho é algo que acontece naturalmente, é uma consequência daquilo que nós oferecemos para o nosso cliente, da forma como nós nos relacionamos com ele. E cabe a nós, terapeutas, definir esse modelo relacional, né? Somos nós que temos que definir o modelo relacional que vamos manter com os nossos clientes, tá? E nós vamos aprofundar isso mais nas mentorias e no curso. Eu espero vocês. Um grande beijo e uma ótima quinta-feira para nós. Tchau, tchau.